Bom, no slide passado eu mencionei que eu ia explicar um pouco sobre lixiviação sob pressão em ausência de oxigênio e na presença de oxigênio, tá? Mas antes disso eu quero mencionar só que lá eu mencionei no slide passado que há autoclaves que o autoclave inteiro é girado ou que a agitação é uma agitação promovida por injeção de gases sob pressão. Eles são mais baratos pelo fato de eles não terem peças móveis, tá? Uma hélice num ambiente de alta pressão e temperatura elevada, agitando uma polpa com alta viscosidade e com um ácido ou uma base ou mesmo um sal que está ali para atacar um minério, ele é extremamente corrosivo e gera um custo de manutenção a essas peças móveis dentro do reator, que adicionam um custo maior ainda, que não tem nesses reatores que eles giram inteiro, porque não tem uma peça móvel dentro do reator lá, ou então mesmo com a agitação fornecida por injeção de ar. Tá? Agora vamos à parte que é o que está escrito efetivamente nesse slide, que é a lixiviação sob pressão na presença ou na ausência de oxigênio. Tá? Quando não há oxigênio ou injeção de oxigênio, o que acontece é que a reação tem uma cinética lenta, a necessidade de utilizar uma temperatura maior que o ponto de fusão. É tipo o que acontece numa panela de pressão, né? A panela pega pressão porque a gente aquece a panela até o momento que a água dentro da panela começa a entrar em ebulição. E essa ebulição da água, como o vapor não tem por onde escapar, porque a panela de pressão é vedada, acaba gerando a pressão no interior da panela. Tá? Então, isso acaba gerando a necessidade de prevenir que os vapores acabem escapando, né? Porque senão eu não vou conseguir gerar a pressão. É a mesma coisa que quando tu tem uma panela de pressão e ela não está bem vedada, tu acaba não conseguindo pegar a pressão. Tu precisa vedar bem a panela para que os gases que evaporem fiquem presos ali dentro e gerem essa pressão. Tá? Agora, na presença de oxigênio, nesse caso é realizada a temperatura ambiente ou temperatura moderada. Eu não preciso ter uma temperatura maior que a temperatura de ebulição do meu licor lixiviado. Tá? Então, o que mais aqui? Em ambos os casos, a pressão parcial de oxigênio é controlada controla a taxa de lixiviação. Então, eu injeto oxigênio para aumentar a taxa de lixiviação. Então, quanto mais oxigênio injetar, melhor vai ser a minha taxa de lixiviação. E a taxa, como eu já tinha dito, a taxa de dissolução aumenta com o aumento da pressão parcial de oxigênio, e o uso de oxigênio ao invés do ar é mais vantajoso devido à necessidade de baixa pressão total, resultando em menores custos. O que acontece? Se a minha taxa de dissolução ela é função da quantidade da pressão de oxigênio, quando eu adiciono, eu injeto ar para dentro do meu tanque de lixiviação, eu estou injetando só 20% de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que tem no ar. Então, quando eu injeto oxigênio puro, eu diminuo a necessidade de injetar maiores pressões. E o reator em si, ele aguenta uma pressão máxima. Então, se eu precisar injetar maiores pressões de ar em vez de oxigênio, eu vou precisar de um reator mais caro, tá? Para que ele resista a essas maiores pressões, para que eu consiga injetar a quantidade de oxigênio que me leva a uma taxa de lixiviação efetiva. Tá? Então, essas são as coisas importantes a mencionar sobre esses dois diferentes tipos de lixiviação. Vou falar um pouquinho aqui dos autoclaves agitados por gases sob pressão. Eles são os reatores mais simples, porque eles não requerem aeração. Tá? Eles são bastante utilizados na bauxita. Tá? É um autoclave que é simplesmente um vaso capaz de suportar altas pressões e somente com as aberturas necessárias. Então vocês podem ver aqui pela figura que ele tem poucas aberturas. Vocês vão ver mais para frente os outros reatores, eles têm mais aberturas. Tá? Então eles são normalmente fabricados na forma de cilindros. Aqui temos 2 cilindros. Tá? E eles possuem somente as entradas necessárias para fazer a pressão necessária. Tá? Então aqui a gente tem um autoclave, a vista lateral dele aqui, em corte, né?
e aí tem um tubo que faz a descarga da polpa, tá? E a abertura para a entrada dos vapores que vão fazer a pressão, tá? E eles são basicamente um tubo de aço, tá? Aqui o princípio é mais ou menos o mesmo, só o formato que difere um pouquinho, tá? A gente tem a entrada da polpa, a descarga da polpa e o ar com ácido sulfúrico que entra na parte superior para fazer pressão. Também tem o vapor entra também pela parte superior, tá? Então são basicamente reatores bem simples e com poucas opções de entradas e controle, tá? São os mais simples de todos os reatores, todos os autoclaves que eu vou apresentar para vocês aqui. Aqui já tem um autoclave mais complexo, né? O autoclave com agitação mecânica. A gente vê aqui que ele tem um rotor que faz o papel da agitação dele, né? Então a gente tem entradas para oxigênio, entrada para polpa, tá? Entrada para o licor lixivo ácido, que vai fazer parte do licor lixiviante. Aqui tem uma descarga se o nível ficar muito elevado, tem a saída e tem um dreno. Então ele tem diversas válvulas diferentes para o equipamento funcionar. Ele é um equipamento mais complexo, ele tem agitação mecânica, isso acaba gerando um custo maior, tá? Então esse aqui é uma outra opção de autoclave que também é utilizado na lixiviação sob pressão. Bom, esse aqui é um autoclave horizontal bastante sofisticado, bem complexo, com vários diferentes partições aqui, né? Então vou explicar para vocês um pouquinho. Aqui está a foto dele e aqui o diagrama dele, conforme eu vou explicando eu vou apontando aqui, tá? Então ele é um tipo de reator que ele é utilizado quando a reação só se processa na presença de oxigênio, que é necessário uma alta interação gás-líquido. Então, quando eu preciso que o gás entre em contato bastante intenso com o líquido, aquele agente oxidante, né, eu tenho a necessidade de usar hélices, tá, para acabar fazendo essa agitação mais intensa, para ter o contato do gás e o líquido, tá? Então isso é possível com o uso de autoclaves mecanicamente agitados. Esses autoclaves são reatores cilíndricos posicionados horizontalmente e divididos em seu interior por partições. Então aqui são as diversas partições que acabam dividindo como se fossem vários autoclaves em um só, mas é um reator só que compõe essa diversa série de compartimentos, tá? Em cada uma das partições há um agitador, como já havia dito, tá? E a polpa é bombeada no reator em uma das extremidades do autoclave e transborda de um compartimento para o outro. Então a polpa é bombeada, vamos dizer, pelo lado esquerdo aqui, tá? E ela vai percorrer todo o caminho, vai sendo bombeada até ela transbordar. Enquanto isso há agitação, então ela vai transbordando de compartimento para compartimento até ela ser retirada. Esse é o tempo de residência do minha polpa dentro do reator, tá? Então o autoclave ele fica preenchido de 65% a 70%, o que permite a existência de gases. Então ele não é cheio de líquido, ele fica até um certo nível, como vocês podem ver aqui, e até esse certo nível aqui permite que haja o gás, que é o agente oxidante, e essa agitação aqui garante que esse gás acabe ingressando no interior da polpa, tá? Então aqui tem uma vista superior, os vários lugares aqui onde tem a entrada da polpa, tá? Aqui acaba entrando o oxigênio e o vapor, tá? Que vai fazer o aquecimento e que vai gerar a pressão. E aqui tem vários compartimentos e onde ficam os rotores, tá? Então essa aqui é a vista superior, aqui é a vista frontal em corte, e aqui é a fotinho do equipamento, como que isso aqui se retrata na realidade. Aqui eu vou mostrar para vocês um autoclave rotativo, tá? Responsável por fazer a lixiviação de alguns diferentes minérios, tá? Esse autoclave ele é um reator cilíndrico, ele pode ser esférico também. Eles são normalmente construídos em aço com revestimento interno adequado, tá? Pode ser um metal, eventualmente até pode ser outro material mais resistente ao ambiente que vai fazer a lixiviação, tá? Esses reatores são parcialmente preenchidos com bolas de aço,
Isso porque são geralmente empregados na lixiviação de materiais que geram produto insolúvel na superfície do mineral. Então, o que acontece? Quando eu lixivio o meu mineral, o produto da lixiviação fica na superfície depositado e impede que a lixiviação continue. Então, eu tenho essas bolas ali no interior do reator para que, conforme eu vou lixiviando, eu vou arrancando através do choque dessas bolas com a superfície do meu mineral. Tá? Então a ideia aqui é sempre expor a superfície do meu mineral, sempre tirar esses produtos que impedem que a reação de lixiviação ocorra. Vocês têm que sempre ter em mente que a lixiviação, para ocorrer, eu preciso ter o contato líquido com a superfície do mineral que me interessa. Então, se eu durante a reação de lixiviação gera um produto que fica aderido na superfície do meu minério e esse produto não é do meu interesse, ele ainda, além de ficar aderido, ele impede que eu chegue no minério que me interessa, eu tenho que arrancar ele dali de algum jeito. Então, o que eu faço? Eu coloco essas bolas aqui que eu estou mostrando aqui, e essas bolas fazem o papel de remoção dessa superfície insolúvel. Tá? Aqui eu tenho mais dois exemplos de autoclaves rotativos, tá? Aqui tem um autoclave cilíndrico rotativo semelhante àquele anterior, tá? Aqui dá para ver a estrutura dele, ele pode ser girado, tá? Ele é rotativo, como o próprio nome já diz. E aqui temos as pachucas, tá? As pachucas também são autoclaves rotativos, mas em vez de serem cilíndricos, eles têm o formato esférico. É basicamente essa a diferença entre esse aqui e esse aqui, tá? E aqui nós temos o último tipo de reator utilizado para fazer lixiviação sob pressão. Esses são autoclaves tubulares, a polpa é carregada por uma extremidade e ela é retirada pela outra extremidade, e a lixiviação ocorre no caminho que a polpa faz da parte inicial à parte final. Tá? É basicamente um tubo, tu faz a minha polpa, o meu minério, mais o meu licor lixiviante, meu agente lixiviante, pode ser um ácido ou uma base, mais a água que vai diluir esse ácido dessa base, eles percorrem todo o caminho e durante esse caminho ocorre a lixiviação. Tá? É também uma alternativa simples e ela é mais nova e bastante utilizada para o caso da alumina, tá? Para a produção de alumínio, no processo Bayer, que vocês vão aprender lá em não ferrosos. Tá? Bom, pessoal, obrigado por terem vindo até aqui, a aula foi isso mesmo. Tá, então eu quero só dizer para vocês que se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar nesse e-mail que está aí. Se vocês estão tendo essa aula como estudante no Instituto Federal, vocês podem me procurar via o recurso que eu estiver utilizando, seja o Moodle ou o Classroom, ou mesmo até o e-mail. Se a gente puder se ver pessoalmente, vocês podem me procurar nos corredores do Instituto Federal. Se você por acaso caiu nesse link aqui, se não é do Instituto Federal, você pode mandar um e-mail para solucionar alguma dúvida que tiver. Tá? Em relação à aula, vocês, como eu disse lá na parte de fontes, lá no primeiro slide, essa apresentação ela não é minha, tá? Ela saiu de um livro, tá? Então, se vocês quiserem informações mais completas e entender de onde que eu tirei aquilo e por que eu selecionei daquele jeito, recorram a um livro que é a melhor fonte para isso, tá? E eu quero lembrar vocês também que isso aqui é o conceitos condensados que eu gravei sem nenhum aluno aqui. Então é uma aula de 40 minutos, mas na realidade eles seriam cerca de 3 aulas com a parada para solucionar dúvidas e tal. E o que não acontece aqui é que falo eu comigo mesmo sem um estudante. Então qualquer dúvida, e eu sei que elas vão existir, vocês podem me perguntar. Tá?